melhor que da China. Fernando Sérgio dá o seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado, no seu somzão ou no seu radinho. Se você está mudando, conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. A 1020 é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente aqui no show do Fernando Sérgio. Alô, Rio de Janeiro! Alô, Brasil! Alô, mundo inteiro! Bom dia mesmo! Bom dia, Adir Costa Júnior! Bom dia, Fernando Almeida! Bom dia a todos os amigos, a Mônica Venerabile, minha querida amiga, uma das maiores locutoras, comunicadoras do Rádio FM de tantos anos, que hoje está brilhando em Curitiba. Outro dia foi tão generosa com o meu programa, porque eu vou contar para vocês, mas ela falou um negócio assim, a gente comemorava esses números que a gente está tendo na busca do Google, né? Por quê? Porque, na verdade, ninguém esperava isso, muito menos eu, né? Sinceramente, se você me perguntar, eu vou dizer, talvez seja resultado realmente dos mais de 40 anos no Rio de Janeiro a nível de carreira do rádio, né? Mas esse resultado também poderia ser atribuído a outros comunicadores. E quando você descobre que você está, por exemplo, é muito variável isso. No sábado passado, nós tivemos buscas do Google 62 milhões. Ontem nós tivemos 47 milhões. Então, quando você bota programa do Fernando Sérgio, dá licença, é inequívoco, né? Porque programa do Fernando Sérgio só tem um, e já tem há muito tempo, né? Então eu fico impressionado, porque se você me perguntar, Fernando, você esperava isso? Não, eu não esperava. Ontem eu até passei uma informação para o nosso querido Dr. Silvio Provenzano, a quem eu mando um grande abraço, para o nosso Santoro também, né? Informando isso, olha, só tem um programa que tem mais resultados em busca do que o meu, que é o show do Antônio Carlos, da Rádio Tupi, a quem eu parabenizo. Mas, meu Deus do céu, é um homem que vem com background desde a época da Rádio Globo, sempre no mesmo horário, fazendo informação, tendo audiência, e a gente tem que parabenizar. Os demais, infelizmente ou felizmente não, estão muito aquém desse nível de procura. E sempre eu tenho cuidado de dizer, não confunda procura com audiência. Isso não quer dizer que eu tenha, e nem estou preocupado com isso, mais audiência do que A, B ou C, ou que seja mais comunicador. Não é isso, não é isso. Por qualquer motivo, que Papai do Céu deve saber, aconteceu e acontece já há muito tempo. Eu contei essa história para vocês há mais de ano que a gente vem batendo 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões na busca do Google. E eu não falava, por quê? Porque eu disse assim, eu vou falar isso sem mostrar. Você já viu aqui no programa, hoje eu não vou mostrar, talvez até possa mostrar se houver tempo, né? Mas se eu falar sem mostrar, o pessoal fica na dúvida. Você diz, mas será que é isso mesmo? Isso mostra uma coisa de forma muito clara. As AMs ou FMs, não existe mais praticamente AM, né? Só existe FM. As FMs têm de cuidar de imagem, e nesse particular eu não sou egoísta. Está havendo aí um movimento para que eu voltasse para o rádio e tal, amigos queridos, o Isaías e outros tantos. Quero parabenizar o Robson Aldi, que foi contratado como novo diretor da 94 FM, a Rádio Cat Pinto, né, que tem uma boa gestão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ouvindo o Marco Silva lá dos Estados Unidos, né, o que eu quero dizer é o seguinte, o rádio hoje, ele não é só som. Eu me lembro que certa feita, conversando com o Maurício Menezes, ele dizia, rádio é para ouvir,
com todo respeito e carinho que eu tenho ao nosso querido Maurição, errado. O rádio era para ouvir. Hoje as coisas mudaram. Eu estou vendo um filme através da internet, do Netflix, chamado La La Land, que na época ganhou Oscar e tal, e eu não vi o filme. E o filme é mais ou menos, tanto faz como tanto fez. Então, em dado momento, o ator principal, falando com o outro cara, diz: o jazz é maravilhoso e tal. Ele falou: por isso que você não se renova, porque o jazz agora tem novos aspectos, incorporados até com os sons do samba, da bossa nova. Por quê? Para pegar a juventude. Então, se o rádio ficar nessa só de ouvir, ele vai cada vez mais diminuir. Quer um exemplo disso? A Rádio Globo, que caiu tanto no Ibope, que está em 7º lugar e que hoje tem bons profissionais, mas que perdeu inúmeros grandes profissionais. O Robson Aldi é um exemplo disso, não é? Você quer um outro exemplo? Hoje se pulverizou a comunicação em termos de rádio. Então você tem rádios religiosas, você tem rádios FMs musicais, mas tem muita rádio musical e que, na verdade, com um patamar salarial, aliás, muito baixo na maioria das vezes. Então, isso é uma crise de comunicação. Por que é uma crise de comunicação? Quando a gente começou a fazer esse programa, há 2 anos e meio, a gente apostava numa coisa. Houve quem me dissesse: não, mas internet 5 minutos, internet 2 minutos. Falei: não, nós vamos fazer em 1 hora, fazer dentro das condições que possuímos, dentro de uma condição artesanal. A minha ideia é essa. E me baseei num programa de muitos anos atrás, chamado Câmera 1, que era feito com apenas uma câmera. Gente, eu tenho 4 ou 5 câmeras aqui, e aqui me bastam câmeras que poderiam ser, digamos assim, que impressionariam os nossos convidados, mas não teriam a qualidade que esta câmera que está me focalizando tem. Né? Muito bem, falei: não, vou fazer assim, vou fazer o chamado traveling, que é a câmera de viagem, mas eu vou mostrar os meus convidados. Aqui, quando um convidado está falando, você observa o óculos dele, se é feio, se é bonito, você observa a camisa, você observa os maneirismos, e aí você acorda para uma realidade. Você que está fazendo rádio, acorda para a realidade do rádio com imagem. Por quê? Porque hoje, gente, foi feita uma pesquisa, 70% das rádios estão sendo captadas pelos celulares. Não se vende mais tanto rádio como se vendia antigamente. Existe o radinho, mas você tendo o celular, por que você vai pegar o rádio? E aí, quando você está em trânsito, você vê a imagem, nem que seja eventualmente. Então, o que acontece hoje na maioria das emissoras de rádio, e aí eu dou uma dica para a Rádio Tupi também: sai desse geral, meu Deus do céu, o que é isso? É lindo aquela mesa, mas a mesa não muda, doutor. Então você tem que ter a imagem do cidadão. Nós temos belíssimos comunicadores ali, bons comunicadores, e que dão uma imagem que vai ser no mínimo discutível. E aquilo que é discutível acaba dando audiência. Ou seja, quando há polêmica, quando você gosta: gostei da camisa do Fernando, parece que ele voltou de Miami. Não gostei, essa camisa deveria estar de terno. É isso que dá audiência. Sabe com quem eu aprendi isso? Com Abelardo Barbosa Chacrinha, que eu tive a honra de ter no meu programa na época da Rádio Tamoio, na época de Vacas Magras, quando o Chacrinha saiu da Globo e precisava de divulgação. Então estava na TV Tupi e aí foi participar do meu programa na Urca. E ele dizia isso: Fernando, sabe por que eu boto aquele disco? O filho dele sabe disso bem, a gente conversou recentemente até no programa dele. Sabe por quê? Porque era diferente. Então, quem tem esse talento, essa vocação, ela tem que exercer a vocação da comunicação. Então, o que eu estou agradecendo a você, desculpe, me alonguei um pouquinho, e vou agora apresentar os meus convidados para não ser indelicado também. Está aqui ele, um dos maiores repórteres do rádio brasileiro, nosso querido Gélcio Cunha. Bom dia, Gélcio. O homem de Além Paraíba. O homem de Além Paraíba e o pianista de alta qualidade. Você já estava puxando meu saco. Seja bem-vindo. Foi um prazer estar aqui de volta. Saiba que é um prazer puxar o teu saco, se bem que eu não tenho nenhuma conotação homossexual, hein? Gritei tanto no Maracanã ontem, a volta do Gabigol,
daquele timaço do Mengão, né? Foi Aí eu 3 fiquei a 1, afônico, né? depois Ficou da gripe afônico. eu não podia ter ido no Maracanã. O senhor foi de camisa do Eu Flamengo? sou Não? O senhor foi Como paramentado? disse meu filho especial, eu tenho problema. Tem problema. Eu vou lhe fazer um pedido, porque eu estava esperando também hoje aqui o Pedro. Já que o Pedro não veio, você incomodaria de ficar ali, que fica mais fácil fazer a câmera. Muito bem. Estou aqui ao lado, Fica mais tô aqui ao próximo de lado vocês também. de personalidades fantásticas, né? É verdade. Ao meu lado esquerdo Doutor, e ao meu lado direito. Doutor Cícero Munhoz e a luz da e psicologia. a luz da psicologia com Luiz Aibino. Doutor Cícero Munhoz, muito bom dia, querido. Seja bem-vindo. Aqui, né? E tão bem acompanhado, né? Não é verdade? Isso são 2 companhias, 3, aliás, eu diria 3 entrevistados de luxo, A né? gente tá falando de puxar o saco, eu não tô puxando o saco. Eu já falei isso pra ele. É verdade, é. É um fã Mas mineiro, que você não, encontra, né? mas você não ouviu falar que O ídolo. mineiro é desconfiado? Oh, Mineiro é só. desconfiado e mumunha. Mumunha é assim, ó, não abre a mão para nada. Nem Lá a pra- mão lá, ela eu dizia não ao abre para amigo meu, nem pra nada. jogar peteca. Não para nada. Este é o doutor Aibinder, nosso querido amigo, grande psicólogo. Bom dia, Aibinder. Bom dia para todos. Eu soube de uma história do Gelson, que É. eu posso reproduzir. Por favor. O Por Gelson favor. foi lá no médico tocando campanha na casa do médico, a mulher aparece na janela, aí o Gelson com essa voz que ele está hoje, seu marido está? É. Não, pode entrar. Você sabe uma coisa que eu estava achando engraçado ontem, porque eventualmente a gente está acompanhando essa dramaturgia no tratamento da Globo, né, que é novelas e tal, as pessoas todas falam cochichando. Você já reparou isso? É Você verdade. vai lá, não me diga. Falei, deve ser uma técnica, né? Ninguém grita. Ele né? aderiu. Hein? Ele aderiu. Ele aderiu, Então, brevemente, vai estrelar uma novela da Globo aí. É. De repente, né? O nome até a gente pode antecipar. O Homem de Além Paraíba. O Homem de Além Paraíso. As novelas são muito pornográficas, eu estou fora. Ah, mas você tem um beijo técnico. Você sabe que eu fiz foto, fiz televisão como ator, mas era muito mocinho, né? E realmente, mas a fotonovela, que quem brincava muito comigo era o, meu Deus, moleque, Jorginho. o Jorginho Nunes, que ele disse, pô, Grande figura, porque eu né? fiz umas fotonovelas para Sétimo Céu. Então tinha aqueles beijos, né? Mas um beijo no Sétimo Céu mesmo, o Munhoz, é fake, porque é pixelinho, né? Você encosta para tirar foto. Ah, pra quê? O Jorginho fala, beijou as melhores mulheres do mundo. Brincadeira. Eu vou te falar uma coisa, Saudade dele, né? Jorginho. Uhum. Eu sempre penso nisso. Tem 2 pessoas que não eram da minha família, mas que eu sentia a morte com muita tristeza, que nem eu sabia que eu ia sentir isso. Foi o Jorginho e o Ayrton Senna. 2 pessoas que eu demorei para me recuperar até aceitar aquela realidade. Que era um cara que eu tinha, nem eu sabia que eu gostava tanto do Jorginho como o meu Jorge. Ele tinha Jorge tinha uma muita peculiaridade. personalidade, né? Ele falava com tanta besteira que na boca de outra pessoa seria expulso da rádio. Exatamente. Mas nele pegava bem. Pegava direitinho. Tudo que ele falava era, sabe, o Jorginho era sensacional. Vou contar uma história, porque um abraço para Catinha, a mulher dele, né? Que viúva hoje e que foi muito importante na vida dele. 2 meses faltando da morte para a morte dele, ele veio aqui em casa. E nós fomos ali para o terraço, né? E estávamos conversando, ele e o Madaleno, aquele menino que Jorge Madaleno, que faz a Previdência no programa do Clóvis. E ele veio aqui pedir pelo Jorge também esteve aqui já, fazendo parte do programa e tal. E, enfim, eu não sabia a extensão, a gravidade da coisa. Só quem sabia era Berro, que ela estava sendo muito discreto. Um abraço para o Oscar Berro e também o nosso Pedro Cirilo, que foi fantástico no tratamento, mas infelizmente aconteceu, né? Engraçado, vocês me dão licença tomar um copo d'água? Peraí. Ai, que bom, estou falando demais. Eu vou voltar a conversar com vocês, mas a gente vai fazer aquele momento da oração que é tradicional do programa, né? Porque eu acredito que o positivismo é muito importante e vocês sabem, minha gente,
por isso que eu já apresentei. Fernando Pereira está vendo a gente lá em Além Paraíba, já é o senhor. Pois é, meu amigo, aquele abraço para o Fernando Pereira, para todos os Além Paraibanos. Então vamos agora ao momento da oração. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, olha, a Wanda Fernandes, vamos tocar nesse assunto aqui. Bom dia, cadê a água? Faltando em Nova Iguaçu. Sei que está faltando também Água Santa e alguns bairros da Zona Norte. Eu quero registrar o Dr. Hernando Sampaio, oncologista dos mais festejados do INCA. O Dr. Hernando fez uma palestra junto com o nosso debatedor também, o Reinaldo Veloso, que é o presidente da Comissão Protetora dos Animais, presidente nacional da OAB, na última quinta-feira lá na OAB. Nós fomos convidados, infelizmente não pudemos ir porque eu tinha um tratamento dentário que eu estou fazendo e que coincidia a hora, infelizmente não deu. Mas parabéns, soube que foi um sucesso. Então, doutor Hernani, um abraço. Abraço para o Fernando Pereira, para o Jefferson Lackmer, para a Wanda Fernandes. Muito bem, vamos começar falando da água. Hoje o INEA está fiscalizando com policiais civis, porque houve, doutor Munhoz, houve ontem o fechamento temporário dos trabalhos da SEDAI, da captação da SEDAI. Então é aquela história, e está todo mundo apavorado, porque em 12 horas já começou a faltar em alguns lugares mais próximos do Guandu. Quer dizer, meu Deus do céu, onde é que vai parar? Porque descobriram que além da Geosmina, existe ali também a detergentes, e até teve um técnico agora na televisão que disse o seguinte: olha, detergente pode ter, mas não em grande quantidade. Meu Deus do céu, eu quero minha mãe. É igual coliformes fecais, né? Pode ter. Pode ter até um determinado nível, ou seja,
pode ter estrume na água, né? Mesmo em quantidade pequena, né? O Fernando, isso é um negócio sério, porque a água é um bem primário para a saúde humana, né? Água. Meu Deus, eu fiquei imaginando aqui sem água. É. Você não tem condição de Não tem vida. Não tem vida. A gente já comentou aqui, inclusive, que a água, o esgotamento sanitário bem feito, da maneira que tem que ser feito, é inclusive uma questão de saúde, é uma medicina preventiva. Claro. Que é infinitamente mais barata do que a medicina curativa. Os países de primeiro mundo investem em saúde muito menos do que a gente, porque não é porque eles investem menos do que deveriam, é porque eles investem em saúde pública e investem em saúde preventiva. A medicina preventiva, o que é? Esgotamento sanitário, é vacinação, isso tudo. Então, a gente não tem essa preocupação. O político não quer fazer esgotamento sanitário, que a manilha fica embaixo da terra e pronto, sumiu. Não aparece. A obra dele não aparece. Ele prefere botar ali um obelisco, uma estátua e fazer com a bandinha a propaganda dele, né? Então, esse é o problema. Em qualquer lugar minimamente civilizado, a área de captação é uma área de segurança. Então, tudo que está antes da área de captação tem que ser visto, revisto, testado, para a água que você vai captar tem um mínimo de qualidade. Aqui não, já mostrou aí que aonde capta a água, a 500 metros antes é um mundo de lama e de fezes, de esgotamento sanitário, de esgotamento industrial. Então, como resolver esse problema? Ou seja, você está captando exatamente a água mais contaminada do rio. Ou você muda essa realidade antes, ou muda a área de captação. Porque senão não tem geosmina, não tem detergente que vai aguentar mesmo, vai estar contaminando a água. E quem sabe a gente não está usando essa água há tanto tempo assim, Sem saber. sem saber. Ainda tem essa pergunta para ser respondida. Exatamente. O Gelson é um negócio tão apavorante, né? Porque nós somos os prejudicados, essa é que é a realidade, né? E a gente não sabia. Quantas vezes eu tive até o Wagner Witter, na época, que era presidente da SEDAI, em alguns programas de debate que eu apresentava na Rádio Tupi, e que se falava, na ocasião, de tudo menos SEDAI. A não ser que fosse a venda da SEDAI, aquela coisa toda, mas que a SEDAI, e de repente você está vendo toda essa situação, toda a demissão de 59 funcionários que entendiam do riscado e foram demitidos assodadamente por conta das dificuldades. E você vê, ontem eu vi um técnico falando, dizendo o seguinte, um professor de química e tal, dizendo, olha, o grande problema não é só a adutora do Guandu, não. Os canos por baixo da terra estão todos solapados, são da época do Império, está tudo quebrado, ninguém fez e ninguém faz manutenção. E agora chega a polícia e mais a INEA, e está sendo passado na televisão ainda hoje pela manhã, eles olhando para a água olhando para eles provavelmente, porque e daí? E daí o que se pode fazer? Paralisado há 12 horas, já começa a faltar água em alguns bairros, como Água Santa, e também a própria cidade de Nova Iguaçu, parece que de alguma forma está sendo atingida, e a Zona Norte seria a primeira a ser atingida. Como é que você vê isso? Bom dia. Bom dia de novo, preocupante, vou tentar falar porque eu estou rouco, né? Tá. Mas eu acho o seguinte, ó, que quanto mais gente tem no mundo, o mundo pior fica. Porque antes desse pessoal todo, essa gente toda no mundo, como é que não existiam companhias de águas e esgoto? Como é que era no tempo dos índios? Na época da nossa... Não precisa muito não, na nossa adolescência, na nossa infância, como é que se vivia? Ó, eu sou de uma cidade, eu tinha uma mina no bairro lá chamada Grota, Mina da Grota. Sim. É? Grota por causa da mina. E a gente ia lá pegar água. Certo. E nunca teve nenhum problema com água, porque você sentia que a água era de fato uma água pura, uma água limpa, né? Então, quanto mais nasce gente no mundo, mais o planeta piora. Por quê? Porque as pessoas não têm a responsabilidade que tem que ter. E por que a polícia entra na história aí? Porque a gente chegou num nível um índice de maldade tão grande. De irresponsabilidade. Também, né? Que a suspeita de que as pessoas, de que tem
gente fazendo isso por de maldade, despejando o que não tem que despejar na água, inclusive o detergente. Seria a companhia de água mineral? Seria por causa de política? Seria por causa da divisão interna que tem dentro da SEDAI e do governo em relação à privatização da empresa? Né? Ficam as caro- perguntas. Meu Isso aí. caro Aibinder, que situação, né? Como é que o amigo vê isso? Primeiro, o Munhoz tem toda a razão. Para cada dólar investido na infraestrutura, saneamento, etc., preventiva de saúde, economiza 3 dólares no tratamento posterior da saúde. Então é muito mais barato, 1/3 do custo, Fazer a fazer medicina isso. preventiva. Mas não dá dividendos políticos. Segundo, quando eu vejo a falência da saúde pública, a falência das escolas públicas, a falência do sistema de água, eu não acho que é simplesmente uma falência. Eu acho que é um projeto de desmontamento dessas instituições para beneficiar alguns grupos. Eu acho que é deliberado, especialmente agora no caso da SEDAI, com um projeto de venda da SEDAI. Foi um religioso que indicou ao governador o novo presidente da SEDAI, que está enrolado lá com a Samarco. Lá de trás. Lá atrás. Ladinho. Não sei se ele foi indiciado ou esteve para ser indiciado. Parece que é um dos dois. Hélio, não sei o que, Cabral, parece. Acho isso. que esse sobrenome está mal, né? Tá mal na fita. Eu não acredito que seja uma pura incompetência ou azar. Eu acho que é um projeto de desmonte. Que loucura, né? E que se dane a saúde da população, né? Quer dizer, A isso população só serve para votar. não é, é verdade, quer dizer... Na cabeça deles é um pequeno detalhe. É um absurdo, nós temos que protestar de forma veementemente, ou convidar todos os amigos que estão até fazendo isso, comunicadores da importância do Francisco Barbosa, do Cláudio Monteiro, de todos que restam com essa profissão de comunicação, né? Até o Hernani Alves, lá da Paradiso FM, com quem eu e Gelson tivemos recentemente, né, na última quarta-feira, porque é o que nos resta, ter pessoas responsáveis, nesse particular as televisões também estão fazendo o seu papel, né, para pressionar as autoridades, porque senão a gente vai ter doença cada vez mais, e vai haver uma situação de caos em termos do Rio de Janeiro. Falar em caos, a gente tem que tocar num outro assunto, mais um dos depoimentos do senhor Sérgio Cabral, né? Aliás, uma sugestão, por que eu sou muito preocupado com a imagem, por que o juizado brasileiro, se é que é o juizado que mantém isso, não põe uma imagem um pouquinho melhor, decente para a gente poder ver? Parece que é para esconder o marginal. Né? Então, na verdade, a gente fica aquele negócio ali exprimido. Eu contei ontem o Sérgio Cabral depondo, dizendo que ganhou 500 mil, que no final do governo chamou lá quem de direito que lhe pagava 500 mil, para ele é troco, né? E disse, olha, eu estou saindo, mas agora você paga com pesão. Aí o pesão, não, isso é um Isso é uma absurdo, inverdade. isso é uma inverdade. Ele falou que eu ganhei 30 milhões, outra entrevista foram 20 milhões. Meu Deus, quer dizer, minha Nossa Senhora, esses dois foram governadores do nosso estado. Aí, num momento de desprendimento de latrocínio, o nosso dedicado Sérgio Cabral resolve também denunciar o garotinho e a garotinha. Diz que isso já havia, os tais 1%, 2%, 5%, já havia. E aí os dois, o casal, veio e disse, não, em absoluto. Salva alguém, doutor Munhoz? É difícil, Fernando, é muito difícil. Ontem, inclusive, a minha esposa me fez uma pergunta que eu tive que pensar para responder. Ela falou, vem cá, tem coisa aí, eu não gosto de me meter muito nisso não, mas por que o Cabral já está condenado a 300, acho que 320 Não, só anos? 281, só. Tá chegando 300 lá. anos, vai chegar lá. E o Lula está solto e está condenado só, sei lá, 30, 40. Eu falei, olha só, eu não sei te responder muito bem isso não, mas eu, dentro da minha lógica, calculo que a velocidade de julgamento dos processos do Cabral foram relativamente rápidas. O Lula só foi julgado em 2. E tem mais 11 aí pela frente. Então, na hora que chegar nas 11, pode ser que ele atinja o Mas você centenário. sabe qual é a minha... Eu acho que foi isso. Eu acho que é tudo sacanagem, desculpa a palavra.
À vontade. Dirceu, condenado a 30 anos, nem tinha pedido o toque de solta aí, bota em prisão aberta. É um absurdo isso Não, aí. mas você sabe, tem um desembargador aqui que ele não me pediu reserva com relação a isso, que é o nosso querido Dr. Zé Augusto Araújo Neto. E conversando com a gente, eu acho que você está no debate, não sei, o Gelson. Eu disse, Fernando, infelizmente, no mundo inteiro a gente chega à conclusão, quer dizer, ele como desembargador aposentado, chega à conclusão que as leis foram feitas para dificultar a ação dos juízes e dos próprios desembargadores, muitas das vezes, Quem faz a quando lei? honestos. E favorecer quem faz os errado. políticos, E Hein? que favorecer. são os parlamentares. E quem é beneficiado dessa roubalheira? Não é verdade? Não é? Os próprios. Quer dizer, então eu disse, porque é um negócio horroroso, que alguém falava aqui, até estava Baltazar Salgado, e Baltazar falava assim, não, porque agora, com a nova lei, até recrudesceu, né? Então ninguém, antigamente, não adianta nada, 280 anos, que ele só pode Não vai cumprir cumprir. 30. Lógico. Agora não, agora só pode cumprir 40. Aí viram o desembargador e disse assim, não, mas já estão fazendo um jeito de que na realidade, dos 40, um terço ele sobra e dali a pouco ele vai acabar pagando em cesta básica. Chegou um absurdo desse. Sabe quem está indo para a liberdade agora? Gedel Vieira, aquele de 51 milhões Sim, na mala. Fora o resto. E o dinheiro? O que guardava no Onde apartamento. está o Não sei. dinheiro? O Onde dinheiro não está sei. o dinheiro? Ele já cumpriu a Meu- parte dele na justiça, que era 13 anos, está descontado lá os benefícios. Foi, já teve está em bom vias. comportamento. Gedel, ter bom comportamento na cadeia não é vantagem. Não é É obrigação. Pois é. É obrigação. Ora, Quer dizer, é um negócio doido. Essa coisa, por exemplo, da rachadinha, eu me lembro de todos os níveis, que a gente já denunciava isso, eu e Cartaldi na TV, no TV Rio Gente, que era de 1 às 5 da tarde, para nós era um escândalo naquela época, nos anos 80. Né? Eu te contei aqui nos anos 80, eu servi na base aérea de Fortaleza de 80 a 83. Eu contei essa história para você. Que tinha um suboficial nosso lá, Carlito, o nome dele. O Carlito tinha 3 filhas que eram contratadas da Câmara, dos deputados lá de Fortaleza, né? E elas trabalhavam uma vez a cada 15 dias, porque só tinham 2 mesas lá na sala do deputado, e sim. ele tinha uns 30 Mas contratados. E era rachadinha. Quando elas recebiam, mais da metade era deles, era de volta para ele. Isso na década de 80. E ninguém prova. Eu conheço uma chefe de gabinete de um vereador de Niterói que ganha 7 mil e devolve 5. Agora, se o cara vai na casa dela pegar os 5. Isso aí, Fernando Sérgio, acontece na grande maioria das casas legislativas no Brasil. Câmaras de vereadores pelo interior, isso é o que mais acontece. Vergonha. Às vezes um salário dividido por 4, 5 pessoas. E por que o filho do Bolsonaro não denuncia isso? Porque eles precisam dessa classe política de uma forma geral. Está envolvido no processo. Esse é o problema. Ele está nisso também. Tem um Agora, deputado ele que não nós- fala isso que eu estou falando, porque ele depende dos políticos. O pai depende dos políticos, senão a pessoa não aprova nada. Agora, eu vou sugerir que eu encerre a minha participação aqui, porque de fato a minha voz não está legal, né? Já tem gente aqui até inclusive falando. Deixa eu só registrar aqui, está acompanhando a gente, o Levi Meirelles. Abraço Deixa eu pro gravar Levi. aqui, depois mandar para ele. Levi Meirelles, que é presidente da ASPOM, pedindo para eu ligar para ele, inclusive não estou ligando para ninguém. Né? Ele vai fazer no próximo domingo um baile, como faz sempre, com o conjunto dos devaneios, lá na ASPOM, Sim. que fica na Avenida Suburbana, né? Lá perto daquele supermercado que você conhece, que aquele Antônio Carlos fala, vai lá, não sei o quê, em Sim. frente ali. Pode falar o nome, não tem problema. Supermercado Guanabara. Guanabara. Certo. E um negócio muito bonito, ele vai homenagear a esposa dele, que chama Cristina, que está fazendo aniversário. E o nome do baile, Vai Ver Cristina. Olha, Tá bacana, entendendo? criativo. Muito bonito. Ele que sempre amou a esposa, passou a amar mais ainda, porque ela precisou de fazer uma cirurgia no Mário Cruyff, e foi muito bem sucedida, então todo ano ele faz lá um baile comemorativo, e toda a renda é destinada ao Hospital Mário Cruyff.
Perfeito. É Crefe mesmo, né? Eu falei Crefe, certo? Crefe. Mas você vai ficar até o final do programa ou vai estar? Vou ficar aqui só de assistente, Por porque conta da voz. eu sou fã do Dr. Nos Munhoz. brindando com a E presença nos dele. brindando. Com a aí, presença importante para nós, que é a presença do Gelson. Então, Obrigado, Gelson. Eu também entendo que não Não é forçar, fácil. não forçar. Mas, ô Aibinda, é isso que a gente está comentando, quer dizer, é uma esculhambação, porque parece que o dinheiro público é o dinheiro de ninguém, né? Esses caras, eu costumo dizer, claro que deve haver exceção, eu estou dizendo deve, porque eu não tenho certeza que há, né? Mas deve haver exceção. Eu conheço algumas pessoas, parece que esse governador de Minas é um cara extremamente Parece, honesto, sim. até porque também muito bem sucedido na vida pessoal. Isso. Isso não é o caso também. Não vem ao caso, porque quando lembra do Maluf, Que era um cara bem sucedido não também. vem ao caso, né? Ele falou, você lembra que até enviei para ti uma declaração dizendo, olha, eu fui eleito para ganhar muito menos, porque parece que a fortuna dele é incalculável, ou é calculável, mas chega a milhões e milhões, mas como empresário. Mas o que eu digo é isso, quer dizer, a gente precisa renovar inteiramente, a meu ver, a classe política, mas sobretudo, talvez a base nisso, talvez não, com certeza para mim, está na reeducação. Reeducação. Não é aquela coisa da lei do Gerson, né? De levar vantagem em tudo. Eu acho que a educação, o povo ignorante é mais facilmente conduzido. Então ninguém tem interesse em dar educação. No máximo da instrução específica. 2 mais 2 é 4, não sei o que leva a crase, mas não cria uma mentalidade cidadã nas pessoas. Nós conhecemos, não vou citar o nome aqui porque eu não tenho próprio, um deputado estadual, nós conhecemos, com certeza, que no Natal, no 13º, ele levou para casa 150 mil de rachadinha. E muitas vezes ele mandava o segurança acompanhar o funcionário dele até a boca do caixa para pegar o dinheiro já, entendeu? Isso daí você ficou escandalizado nos anos 80. Hoje é rotina. Não é nada demais. Mesmo o filho Bolsonaro, aquilo faz parte do dia a dia dele. Está implícito aquele dinheiro. Eu acho absurdo. Mas nós, cidadãos, somos relativamente impotentes para renovar. Porque você não consegue. Se você quiser ser candidato... Principalmente na nossa cidade, né? Não, se você quiser ser candidato a avulso, você pode. Não. Você tem que aderir a um Pode, partido. mas não tem chance. Eu sei, você tem que aderir a um partido e se é. submeter às exigências desse partido. Sim. Então como é que o cidadão diz, bem, eu vou entrar lá para resolver? O Milani, lembra o Francisco Milani? Lembro. Que era muito honesto. Honesto. Ele disse, não dá, Luiz. Ele falou para mim, não dá. Não dá, porque se eu não votar no projeto do cara, ele não vota no meu. Não, e você fica à parte. Se você partidarizado. não entrar na curriola, essa é a palavra, você fica à parte. Eu me lembro certa feita, o Moacir Franco vai se lembrar, conversando comigo ainda garoto, lá na Rádio Tupi, o Moacir tinha feito uma promoção e tal, e foi depois dessa coisa do deputado federal que ele foi para nunca mais. Porque a pessoa vai lá, a pessoa chega cheia de boas intenções, mas se você não meiar, se você fazer o chamado troca-troca, você fica ilhado. O doutor Emílio falou no Milani. O Milani, eu tive a oportunidade de fazer um exame lá em Campo Grande, na SOS Coração, quando a gente tinha a clínica de cateterismo, da mãezinha dele, bem idosa já, a gente fez uma arteriografia, e ele ficou horas conversando conosco lá no hospital. Hospital Nacional do Carmo. Lá tinha um setor de hemodinâmica. Ele falou exatamente isso. Ele falou, olha, eu entrei ainda achando que era possível eu estar lá para colaborar. Na verdade, não tem jeito. Eu não vejo tão cedo, ele ainda falou isso, eu não vejo tão cedo lá na frente maneiras de mudar esse modelo. E o Moacir Franco, numa reportagem, eu não lembro exatamente qual foi o programa de reportagem, que ele falou exatamente a mesma coisa. Ele se elegeu e foi morar em Brasília. Ele falou, eu mudei a minha vida, parei com a minha vida profissional e fui morar em Brasília. Eu me dediquei. Sabe quantos projetos meus foram voltados? Nenhum. E sabe, se eu falava também, você não tinha projeto, ele tinha dezenas. Aí ele começou a citar, 1, 2, 3, não vou parar por aqui. Projetos realmente
Deveriam pelo menos ser estudados. pelo menos ser estudado e ser, né? Sei lá, vamos melhorar ou vamos mudar, mas nem mexeram. Porque ele falou, ó, a fila daqueles projetos obedece os critérios mais estranhos possíveis, menos o bem-estar da E população. você sabe que Não eu acho pelo você, não. uma indecência a tal verba partidária. Porque aquilo ali é uma forma de vergonha. reeleger perenemente as pessoas que lá estão. 2 bilhões. 2 bilhões. Tá bom, país que não era tem 4. saúde. Era 4, conseguiu chegar para para 2. 2, mas é um dinheiro. É vergonha. democracia, então todo mundo tem que ter igual possibilidade. Semana passada eu falei que não era democracia, quase fui mexado. Não, eu acho que é. É. Eu acho que é e com defeito. É. É uma questão de É, a democracia. Eu acho que é porque ainda você. é o- Por exemplo, se não fosse democracia, essa hora nós todos saímos presos aqui. Essa é a diferença. É. Bom, eu sabia, eu Essa é a posso diferença. irritá-lo hoje porque o cardiologista está presente. Não, eu acho que é. Mas, sabe, eu não Mas é uma acho isso. democracia falha. É, falha. Mas bota falho nisso. Com certeza. Bota muito Isso falho, já muito falho. Você não pode se candidatar, eu não posso me candidatar. Não. Você pode até ter possibilidade, mas com que dinheiro? Pois Eu é. conheço uma história de uma determinada pessoa, que também você conhece, que de repente se achegou a um político desses, tipo cacique da vida. Muito bem, então essa pessoa com outra pessoa, o tal cacique da vida achou que, poxa, ia dar uma condição maravilhosa, né? Então o que acontece? Despejou grana nessas pessoas. Aí veio a eleição, um teve uma votação pequena, não deu para ir, e o outro teve uma votação pífia, que obviamente tal. Virou, sabe, já não se dão mais. Quer dizer, então é negócio do dinheiro, não é negócio do idealismo. É. Moral da história, não tem virgem na zona. Não Não tem. Não tem. E o pior é que o país é a zona. É. Esse é que é a história. Não, isso que a gente está falando aqui serve muito bem para demonstrar que com todo o poder que teoricamente um presidente tem, ele não consegue fazer É muito muita restrito. coisa se o pessoal empurrar o contrário. Foi porque eu falei, quando eu fui interrompido na outra semana, quando eu disse assim, não é o santo que parece, porque não faz milagre. Não faz não. A conclusão da frase é essa. Se você acha que o presidente vai para lá para fazer tudo, não faz não. Não Qualquer faz. um não faz, não tem jeito. É um trem. Você troca o maquinista, mas É. os trilhos estão ali. É isso Os mesmo. três estão ali. Tudo ali. Então não tem futuro, tem uma, meu Deus do céu, que vergonha. Você viu uma cidade como o Rio de Janeiro, Nossa. nessa situação da cidade, fico imaginando, Marco Silva está lá, deixa eu só dar uns alôs aqui para o Aciara de Oliveira, Luiz Antônio Queiroz, Marco Silva, lá dos Estados Unidos, Denise Guzmán, Leila Fortunato, e a Tônia Elizabeth. Marião também está A assistindo. Marion Duarte, nossa querida amiga, grande cantora, né? Marion Duarte, nossa Uma vez eu companheira. estava falando com o Wagner Victor lá no debate, ele disse que na SEDAI era servido água da torneira. Porque eu estava falando que outros países você bebe água da Da torneira. torneira, isso. Na época, podia se beber água da torneira. Ele disse que o que está sujo às vezes é a caixa d'água do prédio. Entendeu? Aí que vinha a contaminação, mas da SEDAI a água vinha, segundo o Wagner, limpa. Mas também a gente tem que lembrar que a água suja da caixa d'água é exatamente a impureza Dependente que da impureza que vem do vem da cano. água. Não, mas se você pegar uma caixa d'água desse prédio aqui e mandar lavar, você vai ver a quantidade de água que vem. Não, Vem eu mando muito. lavar todo ano, mas ela não nasce na caixa. Ela Ela vem- não nasce, mas vem resíduo. Agora, vem resíduo. O Oeste falava que o nosso sistema de cano debaixo da terra está todo quebrado. E esse sistema, na verdade, não é renovado desde a época do Império. Ninguém faz manutenção. E tem um outro Você sabe, problema. mas eu trabalhava de madrugada, desculpe, eu trabalhava de madrugada na Tupi, 20 anos na madrugada. E às 3 horas eu vinha com o carro da rádio para ir para cá, 3 da manhã e tal. Eu nunca vi uma manutenção feita nos diversos governos para qualquer viaduto da cidade. Os viadutos estão aí tudo enferrujado, é mentira? Tudo enferrujado, não sei como é que não cai. É verdade. São Paulo cai. São Paulo, às vezes, não cai um. É mais adiantado do que a gente. Não. Até nisso. Quer dizer, sabe? Não, e Fernando, tem uma outra coisa que a gente está falando da água, né? Que com essas chuvas a situação piora. Porque essas águas, elas vão desembocar onde? Nos rios. Nos rios. É. Não, Os rios ficam mais contaminados ainda. Você se lembra que fizeram aqui os piscinões com 20
20 metros de fundura na Praça Da Bandeira. na Praça Niterói e na Praça da Bandeira, para desembocar no Rio Joana, me parece, que ia para o mar. Não adiantou nada. Anteontem, a rua aqui parecia, eu publiquei no Facebook, virou um rio. Virou um Mas rio. melhorou, Fernando. A Praça Bandeira não enche. É verdade. Na Melhorou praça a praça. melhorou. A Praça Mas, Bandeira não Mas tinha um metro com Mas meia isso hora é de uma chuva. prova do milagre que não dá para fazer. Porque tem que haver uma reformulação, e quem é que vai fazer isso? De todos os encanamentos do Rio de Janeiro. Não, eu sei que precisa muita coisa, mas a Praça Bandeira, Melhorou, que era verdade, tradicionalmente melhorou. uma tragédia Melhorou. na chuva, É verdade. melhorou É bastante. verdade. Não, e a tendência é que as enchentes fiquem cada vez maiores. Eu estava Outro dia eu saí do conversando. Flamengo, foi quarta-feira que deu a chuvarada, Sei. 8 horas da noite do consultório. Cheguei em casa 11. Nossa Senhora. Ué, o porteiro aqui do prédio saiu de carro, foi com a família dele, mora aqui no prédio, o Severino, que eu mando um abraço, deve estar vendo a gente lá embaixo. O Severino saiu de carro, aliás é um herói, né? Porque ele foi na Paraíba de carro, voltou, e o carro firme, é um Gol, hein? Da Volkswagen. Hein? Então eu sou melhor Pois que ir no carro, hein? Porque eu fui 2 vezes a porra de carro. É um homem otimista. O homem não é fraco, não. Não é fraco, não. Foi de quê? Eu fui de carro 2 vezes a Fortaleza. Fortaleza. Fui, voltei. Dá quantos Depois fui quilômetros? novamente, voltei. Dá quantos Quando eu quilômetros? morava da... 2.000, Não, dá quase 3 mil. Quase 3 mil. 2.900 e qualquer Nossa. coisa. Com a 3 mil. família? Não, fui sozinho. Na época eu era solteiro. É corajoso. Fui família. quando eu fui servir em Fortaleza, voltei uma vez de férias, Sei. voltei de novo e depois voltei definitivamente. Olha só. E vou te falar qual carro? Ah. Uma Fiat 147. Nossa Senhora! Eu tenho que escrever um livro. Mentiroso! Isso parece até aquela história daquele personagem do Chico Só Anísio. falta Mentira, É mentira até, mas é Só falta verdade. você dizer que era algo. Eu tive uma Fiat 147, eu tenho história. Nós tivemos Eu fiquei 12 anos com esse carro. Nós tivemos. Eu rodei 130 mil quilômetros e vendi com 130 mil E quilômetros, olha sem só. fazer máquina. Marcos Silva, alô Gelson, o Mengão chegou. Ó, o Estou Mengão aqui aí, proibido gente. de falar, isso aqui é ditadura, o Gelson. É um mentiroso também. Marcos Silva, Fernando é o comandante, esse pode. Fábio Bito, no Rio de Janeiro, você não sabe se bebe água com coliforme secais ou detergente para limpar o estômago. Aí foi essa Bebe provocação. uma e depois bebe a outra. verdade. Uma Marcos suja Silva, e outra limpa. Marcos Silva, quem foi a Paraíba? Tem um sobrinho que mora em Caxias que fez isso. Quem foi o Severino, meu porteiro. Severino, São gente boa demais, você não conhece. Pois é, valeu. Olha, mas é mentira, ele não está proibido de falar, ele está rouco. Tá rouco, é. Ele tá rouco. Mas Aqui não tem censura, não. hein? não, graças a Deus não tem não. Ai, Jesus. Mas olha só, tem mais gente ali, a Leila Fortunato também, a Denise Guzmán está falando o que ali, Samira, por favor? Denise? Na minha casa não faltou, mas Não está faltou, horrível mas está a água. horrível. Vai ser difícil, sabe? Até normalizar vai ser muito Quem deve estar complicado. Não, fica tranquilo, eles mandaram a polícia lá. A polícia vai prender os resíduos. Eu estou até desconfiado que algum político desses comprou alguma fábrica de água mineral, entendeu? Não sei, tudo é possível. Não, é não possível, não. Esquisito. Não, né? Que aumentou a venda. Não, aumentou absurdamente. O Aumentou o recolhimento preço. de garrafas PET de água mineral aumentou bastante. Aquele garrafão que era 7, 8 reais está 15, aquele de 20 litros. Aí é a lei do mercado. A gente fica feliz quando de repente fecha uma casa comercial de expressão e abre outra, né? A gente ficou muito triste aqui perto de casa, porque tinha uma churrascaria de alta qualidade, a Estrela do Sul, que lamentavelmente fechou há 6 meses. E agora, bem recentemente, descobrimos que será o supermarket. Ah, Então, é? que seja bem-vindo, Que né? seja Vai ser bem-vindo. muito importante. Aqui na quadra. Aqui na Aqui na esquina. esquina. Já estão fazendo tudo, ontem retiraram. É o comércio voltando, né? Chegando geladeira. Uma renovação, né? É uma renovação. A Estrela do Sul também, lá daquele shopping Casa Gourmet em Botafogo, fechou. Fechou também, São- E já tinha fechado um lá em Jacarepaguá. Tinha uma Estrela do Sul ali em Jacarepaguá que Mas o fechou. preço da carne é muito alto. O preço É verdade. era 100 e tantos reais. Sim. É caro e hoje em dia as pessoas. E hoje o shopping veio democratizar muito, né? A comer fora, né? Então você vê que muita No shopping gente você come relativamente barato, né? relativamente E barato. você vê também uma competição
boa do consumidor, não em termos de saúde. Essas lanchonetes, Sim. vendendo sanduíche, competindo Uma com a outra. baixando o preço do sanduíche, aqueles combos de sanduíche, batata frita, refrigerante, não sei o quê. A concorrência é fundamental, E né? é uma tendência mundial. Ontem meu filho falava lá em Portugal e me dizia que o almoço lá fora está 5 euros. Quer dizer, 5 euros Os 20 para reais. nós, para nós, mas não podemos nem pensar em real, né? Não Porque podemos. o salário é muito maior. É lá. isso aí. Minha filha fala isso. Se Pai, você- não bota por real o dólar. Não dá Porque certo. seria como se você pagasse aqui 5, 6 É, reais no por mês. máximo. Quer dizer, é outra situação, né? É a chamada coisa dos países em primeiro mundo que a gente tem que buscar. Quem sabe um dia conseguiríamos chegar, pelo menos ao segundo mundo já seria uma grande coisa, né? Já estamos chegando ao final, eu queria deixar a palavra para cada um se expressar da maneira. Vamos começar com o nosso querido Dr. Munhoz, falando lá das coisas boas, né? Falando do Hospital Alemão do Amparo, que o amigo é chefe médico, né? Novo médico. Hoje, inclusive, eu estou saindo daqui para uma reunião para finalizar a renovação de todos os equipamentos do CTI, todos os equipamentos. Beleza. Respiradores, monitores, tudo. Então, será um CTI novo daqui mais ou menos uns 30 a 60 dias, que é o prazo de entrega desses equipamentos. A gente já tinha mudado toda a parte de radiologia na parte cirúrgica, que são os arcos cirúrgicos, para fazer cirurgia de colunas, principalmente cirurgias ósseas, né? Todos os equipamentos estão renovados. E agora o nosso próximo passo até março agora é um novo tomógrafo. Então o Hospital do Amparo tem 108 anos, mas talvez seja o hospital mais antigo do Rio de Janeiro em atividade. E está com todo o seu parque tecnológico novo. Inclusive novo tomógrafo. Tudo novo e claro, para atender o nosso hospital está um pouquinho diferente dessas redes, Sim. porque os nossos médicos eles são terceirizados, né, praticamente. Nem diria terceirizados, eles vêm de fora. Sim. Você é médico, tem o seu consultório, é cirurgião e quer operar, por exemplo, uma cirurgia bariátrica. Você vai lá e marca a sua cirurgia dentro do nosso hospital. Então, o nosso hospital dá infraestrutura, né? de hotelaria, de equipamento, sala cirúrgica e você opera lá no hospital. Nós temos hoje em atividade no hospital cerca de 150 cirurgiões que fazem a sua cirurgia. E estamos hoje com uma média de 700 cirurgias mês. Pode parecer muito, mas o hospital nas épocas melhores já chegou a 900. Né? Então foi praticamente um recorde. Mas a gente, há 2 anos atrás, a gente pegou o hospital já numa situação difícil, com 300 cirurgias já conseguimos mais do que dobrar. Então é um hospital que inspira confiança, é um dos hospitais com índice de infecção mais baixo de todo o Rio de Janeiro. Então é um hospital que a gente tem o prazer e tem a liberdade de convidar os cirurgiões e dentistas. Tem muito público maxilo que faz fazem suas cirurgias lá no hospital. Ali no Rio Comprido. Rio Comprido, Rua Estrela, isso. Na Rua Estrela. Sejam bem-vindos aí, qualquer dúvida, estamos lá às ordens para atender. Perfeitamente. Gelcio Cunha, pelo menos na despedida, você vai mandar um abraço para todos, inclusive de Além Paraíba, porque o nosso querido Fernando Vieira está agora com um apartamento de luxo em Além Paraíba, de frente para o Rio. No centro da cidade, no 5º andar Ele do presta prédio. apartamento? Não. Ele eventualmente disse que vai convidar a gente para dar uma chegadinha lá, para conhecer, já é alguma coisa. Claro. Mineira como você é mumunha. Seguro. Entendeu? Olha aqui, ó a mãozinha. Ó a mãozinha. Seguro. Vai dar um abraço para ele, para a Olenca. Aquele abraço para o Fernando, para o Olenca, para todos que estão acompanhando. Os Além Paraibanos. Os Além Paraibanos de uma forma geral, mas um bom dia especial para a maior torcida do planeta. Do Clube de Regatas do Flamengo, que ontem reapareceu no Maracanã com mais de 50 mil torcedores presentes. Na segunda-feira, um dilúvio caiu sobre o Rio de Janeiro, não é? E o Mengão foi lá e de virada, para a tristeza da concorrência. É verdade. Torci muito contra, mas não deu. Pelo menos ele é sincero. Parabéns, Eu assumo. Samira, Todinho Obrigado, claro. e os brilhantes debatedores aqui. Meu Do amigo. lado direito, o Dr. Luiz Arbide, aluno da psicologia. É. Do meu lado esquerdo, esse médico extraordinário. O seu testemunho, tudo isso que ele falou em relação É. ao Hospital do Amparo, que eu estive lá no passado visitando. Eu também fui. Parabéns. Realmente Foi também. uma beleza. Eu e Samira estivemos lá, né?
Um abraço para o Marco Silva mais uma vez, para o Fábio Vitor, enfim, amigos queridos. Doutor Aibinter, para falar dos seus cursos, para falar de que maneira que as pessoas podem ver a sua primeira aula e que maneira podem ser seus alunos. A primeira aula é sempre gratuita, que é para a pessoa saber o que ela está comprando. Bom, Certo. isso é muito bom. Às quartas-feiras, de 2h30 às 4 na livraria Eldorado, é só chegar lá e participar. E às quintas-feiras, de 2h30 às 4 também, na Praia do Flamengo, 66, sala 310. Certo. E aquelas pessoas que quiserem uma orientação direta comigo, que não podem pagar, problema pequeno, eu toda quarta-feira no Instagram, @psicólogo Aimbinda, de 20 horas às 20h45, respondendo às questões dos clientes, dos ouvintes. Né? Muito bem. Respondendo ao Pérez da Silva, que ontem me interpelou e disse que estaria vendo aqui, eu não vi a seu nome ali, mas ele disse: Fernando, há quanto tempo você não conta um caos do rádio, né? Que tinha tantos causos que você contava no seu livro, né? E por que é caos? É caso, né? Mas a gente fala caos porque é o lado do humor, né? Então eu posso contar quando foi a primeira vez, há muitos anos atrás, quando a Universidade Federal de Juiz de Fora inaugurou a sua sede, que hoje nem é mais a sede, que hoje na realidade é no complexo mesmo, no campus, que é enorme lá e tal, mas tinha uma sede central. Até recentemente, quando eu estive em Juiz de Fora, eu estive lá visitando, lembrando desse fato. Então acontece o seguinte, então me convidaram, como já era locutor na época e também estudante, me convidaram para poder apresentar a solenidade entre o corpo docente e discente e a direção da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então lá fui eu convidado, e convidaram um outro locutor chamado Bernardino Escorali, que tinha uma voz linda, maravilhosa. Mas na locução tem esses fenômenos. Às vezes o cara tem uma voz muito bonita, mas é para ficar dentro do estúdio, né? Ou quando chega uma visita, o cara apavora, troca as palavras todas. Então os caras que ouviam o rádio, quer dizer, o cara que era o responsável era o Maurício de Campos Baixos, que era um advogado, que ouviu o rádio, se impressionou com a voz do rapaz e com a minha. Eu era sem vergonha de letra, quer dizer, então o que acontece? Eu já fazia teatro, entrava no palco, tanto faz. Mas ele, quando falaram isso, eu falei: meu Deus do céu, né? Esse vai dar problema. Porque eu sabia, se alguém chegasse aqui para falar em público, nossa senhora, precisava do Aibinter para ensinar, porque, pelo amor de Deus, mas o dinheiro, né? Então naquela manhã, no auditório, não foi nem como é que chama, meu Deus, da sede. Pelo contrário, foi no auditório da Rádio Difusora, que hoje não mais existe, na Praça João Pessoa, tinha um auditório com umas 80 pessoas. Então, um terço era do corpo docente, os outros 2 terços, aliás, o contrário, né? Do docente. Os professores. Exatamente. Então, e aí a gente tinha que entrar, eram microfones de pedestal, jacaré, aquele microfone que esconde a cara do cidadão mesmo, mas era o que tinha, né? Entrava um de um lado, entrava do outro, boa noite. Né? Estamos aqui para falar da Universidade Federal de Juiz de Fora e as suas respectivas escolas, né? As suas respectivas faculdades. Então ia eu, né? Escola de Direito, né? Aí ela, escola de Medicina, escola de não sei o quê, escola de não sei o quê e tal. E quando foi na terceira escola de não sei o quê, o Bernardino encheu e falou: escola ginecológica. Todo mundo riu. Ele piorou, escola filosófica. Não era. Era faculdade de filosofia. Eu não sei onde é que ele estava tão nervoso. Ele arranjou uma faculdade ginecológica. Foi uma risaiada total. Então o que acontece? Eles fecharam a cortina do palco, tiraram o Bernardino, ficou só eu. E a garotada, né? Os estudantes. Gente, um grande abraço, fiquem com Deus. Namastê. Você lembra aquele José Eduardo, ministro da Dilma? Não sei. Mas alguém perdeu lá.